Hoje, nosso encontro tem como propósito pensarmos sobre como estudar a Escritura. Talvez eu não tenha me apresentado, eu sou Israel Miranda e estou aqui para termos esse tempo de 45 minutos, uma hora, e refletirmos um pouquinho sobre como estudar a Escritura, a Bíblia Sagrada. Agradecer ao Monte Sala pelo convite. Eu já tive a oportunidade de participar aqui algumas vezes, mas eu estive bastante ausente, já faz um tempo que eu não participo e as coisas têm estado um pouquinho corrido para nós nos últimos tempos. Mas hoje eu fiz questão de poder participar, porque fazia um tempo que eu não participava. Acredito que daqui para frente poderemos participar com um pouquinho de mais frequência e agradecer pelo convite, é um prazer. Vamos lá. A nossa proposta é falarmos um pouquinho sobre como estudar a Bíblia. Nós, enquanto cristãos, temos a consciência de que nós somos o povo do livro. Mas povo do livro, como assim? Sim, somos o povo do livro porque o nosso Deus é um Deus que se revelou a nós por meio de um livro. Obviamente que nós sabemos que existe algo conhecido como revelação geral. E por revelação geral, nós estamos falando do quê? Do meio que Deus se revela a nós por meio da criação. Mas a criação é uma revelação da parte de Deus de forma mais geral, mais generalizada. Nós não encontramos na criação certas especificidades sobre o nosso Deus. E então Deus se revela a nós por meio da sua palavra, que é conhecido como revelação especial. Então, a Bíblia, o nosso Deus, se revelou por meio de um livro. Portanto, isso nos obriga, já nos torna pessoas que devem se preocupar com leitura, que devem se preocupar com o estudo ao menos da palavra. O nosso Deus não é um Deus que está oculto, digamos, que está escondido. Pelo menos podemos dizer que através de Cristo Jesus, Deus se revelou na sua plenitude. E então nos deixou a palavra para que por meio dela possamos conhecer, obviamente, não na sua plenitude, podemos conhecer pelo menos até onde ele se revela por nós na sua palavra. A palavra de Deus não é tudo sobre Deus, mas ela é suficiente para que a gente saiba quem Ele é, que Ele é o Criador, saibamos sobre Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Podemos, através da palavra, saber e conhecer Sua vontade, seus desígnios, aquilo que Ele quer, como Ele se relaciona conosco e como Ele se relaciona com Sua criação. Então, nós somos desafiados a conhecer, a estudar a Escritura. Todo cristão que se diz cristão, ou então todo ser humano que diz cristão, tem o dever, tem a obrigação de estudar a Bíblia Sagrada, de estar comprometido com esse livro, porque é por meio desse livro que nós iremos, por exemplo, conhecer melhor o Criador. Por que todo cristão deveria estar comprometido com o estudo da Escritura? Porque é na Escritura, por meio da Escritura, que nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus. Porque também é por meio da Escritura que nós iremos então descobrir os princípios que Deus norteia a vida do homem, o mundo e as reações que Deus espera de nós diante daquilo que foi revelado. Eu tenho dito que nós devemos estudar a Escritura porque é a ela que queremos obedecer, é a ela que queremos compreender, é a ela que somos convocados a compreender alguns princípios sobre o nosso Deus. Mas a pergunta que não se cala é, diante disso, como é que a gente estuda? Como é que a gente se propõe a estudar a Escritura? Isso é um assunto que não
que não existe unanimidade, digamos, não existe uma única forma. Na verdade, a linguagem que se usa é a palavra método. Não existe um único método de estudo da Escritura. Existem vários métodos de estudo da Escritura. Digamos, nós podemos estudar a Escritura usando vários métodos possíveis. E aí alguém diria, então, é, todos esses métodos são válidos? Sim, de certa forma, todos esses métodos são válidos, têm alguma utilidade, contribuem de alguma forma, embora podemos dizer que tem alguns melhores que os outros. Então, eu vou fazer aqui um pequeno resumo de alguns métodos e depois, então, vou finalizar com um método que eu vou sugerir a vocês, que eu entendo ser talvez o mais apropriado, entre aspas, né? O mais apropriado. Porque os outros também podem ser usados tranquilamente. Então, portanto, não existe um método de estudo canonizado, digamos assim, sagrado, que eu que todos devem fazer só isso e acabou. Não. A gente pode usar vários métodos de estudos, que é normal, porque, e eu te diria para vocês que isso está muito relacionado a fases da vida, está muito relacionado a momentos na vida. Há momentos na vida que a gente vai querer usar um método, outros que a gente acaba usando um outro método, dependendo muito das circunstâncias, dependendo muito do que estamos vivendo, dependendo muito daquilo que nos propomos na caminhada enquanto cristãos, daquilo que estamos também vivendo mesmo, até mesmo apenas como seres humanos. Vamos lá então? Primeiro, existe o método de estudo bíblico conhecido como método temático ou sistemático, que é o método em que a gente se propõe a estudar a Bíblia tematicamente. O que é isso? Em que a gente escolhe um tema da Escritura e então estudamos esse tema à luz da Escritura. Essa forma de estudar a Escritura nos ajuda, por exemplo, a compreender os temas bíblicos. Você vai segurar, por exemplo, vou estudar a Bíblia de forma temática, vou estudar sobre a Trindade, por exemplo. Não, vou estudar sobre oração, vou estudar sobre a igreja, vou estudar sobre a doutrina das últimas coisas, vou estudar sobre Cristo, vou estudar sobre o Espírito Santo. Não, agora eu vou estudar um pouquinho mais eh, sobre a liturgia, sobre o culto da igreja. Quer dizer, você vai estudar a Escritura com o propósito de entender um assunto. Você vai se dedicar à leitura, ao estudo bíblico, a partir daquela temática, daquele tópico que você escolheu para estudar, talvez durante um mês, talvez durante 2 meses, talvez durante 3 meses. Você vai se dedicar especificamente a um assunto bíblico. Quer dizer, naqueles dias, a sua dedicação vai estar naquele tema. Isso é um método de estudo conhecido como método sistemático, tópico. Inclusive, você encontra hoje algo conhecido como teologia sistemática. Existe em teologia, para quem não sabe, aproveito para comunicar. A teologia, geralmente, de forma geral, basicamente, tem 4 áreas de estudo. Obviamente que podem ter muito mais, mas as básicas são essas: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. E esse método de estudo chamado de método tópico da Bíblia está muito relacionado à teologia sistemática, onde você encontra os temas centrais, ou temas basilares da fé cristã, e então são desenvolvidos a partir disso num livro. E a gente pode estudar a Escritura desse jeito, de forma tópica, sistemática. Escolhe um assunto e se dedica naquele assunto. E você fica bom naquele assunto, você conhece bem aquele assunto. E quais são, então, as vantagens de estudar esse método, por exemplo? Primeiro, é que você vai poder descobrir
o que Deus pensa de determinada questão. Um exemplo básico. Eu vou estudar, mas você vai estudar sobre pecado. Você vai conseguir, vai descobrir, estudando esse assunto tematicamente, o que Deus pensa sobre pecado. Casamento, o que Deus pensa sobre o casamento. Família, o que Deus pensa sobre família. Então, isso pode te ajudar a entender, esses vamos estudar, o que Deus pensa sobre aquele assunto que você escolheu, aquele assunto que você decidiu estudar. Segundo, a segunda vantagem é de submeter meus conceitos humanos aos conceitos de Deus. O que é isso? Nós vivemos num tempo em que existe, não vivemos num tempo, sempre existiu isso. O ser humano tem cosmovisões, né? Existem muitas cosmovisões. E cosmovisão, forma de ver, de enxergar o mundo, forma como nos relacionamos com o mundo. E muitos assuntos são vistos a partir de perspectivas diferentes. O assunto é o mesmo, mas pode ser visto de perspectiva diferente. Mas o fato de que podem ser vistos de perspectiva diferente não significa que todas as perspectivas estão corretas. Então, quando você estuda a Bíblia tematicamente ou topicamente, você pode acabar descobrindo qual é o conceito de Deus sobre aquele assunto e, portanto, você vai submeter à leitura aquilo que Deus nos oferece sobre aquele assunto. Você entende? Um exemplo básico, por exemplo, aqui, para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Se alguém diz, não, eu vou estudar sobre o casamento, algo que ele vai ter que descobrir quando estudar sobre o casamento, por exemplo, é que a esposa é minha prioridade como esposo antes mesmo dos meus filhos. Em Angola, tem muita gente, por exemplo, que diz: a mulher não é família, família são os filhos. Isso é um conceito humano, um conceito bobo, patético de gente em Angola. Agora, biblicamente falando, a minha esposa é minha prioridade antes mesmo dos meus filhos. Porque eu, como cristão, sou convocado a ser esposo da Sandra antes de ser pai do Seymour. Biblicamente, se eu estudar esse assunto de família e de casamento, eu vou descobrir que, na visão de Deus, minha esposa é minha prioridade e eu devo amá-la sacrificialmente como Cristo amou a igreja. Então, essa conversa de que mulher não é família é bobeira, não é de Deus, não tem nada a ver com a Escritura. E quem estuda a Bíblia tematicamente vai descobrir o que Deus pensa, o que Deus disse sobre aquele assunto, e então vai submeter à visão bíblica, à visão de Deus sobre aquele tema. No caso, o casamento, vai entender que não. À luz de Deus, mulher é família e a mulher é minha prioridade. Por quê? Porque se eu amo os meus filhos, uma das formas de amar meus filhos é amando minha esposa, é cuidando da mãe deles. Então, antes dos meus filhos, vem minha esposa. À luz da Escritura, é isso. Então, estudar a Bíblia tematicamente pode me ajudar a ter essa vantagem na questão de entender o que Deus diz sobre aquele assunto e também perceber que se Deus diz algo, eu tenho que me submeter àquilo que Deus está ensinando. E, terceiro, uma vantagem também do estudo tópico é que ele pode nos ajudar a compreender, a perceber que a Bíblia trata de muitos assuntos sobre a vida. E isso então quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou passar a tratar as questões da vida a partir da Escritura. Digamos, a minha cosmovisão será definida pela Escritura. Óbvio que nós sabemos que Deus, ou a Bíblia,
não fala, não toca em todos os assuntos, e muitas das vezes robustamente. Mas até mesmo os assuntos que a Bíblia não toca, quando você lê a Escritura, ela apresenta princípios de como devemos lidar com algumas questões. Por exemplo, a Bíblia não fala de Facebook, a Bíblia não fala de internet. E daí? Mas a Bíblia fala de princípios de como lidar com algumas coisas. E um deles, por exemplo, é o qual? É a moderação. Então, a moderação é um princípio bíblico para lidar com a internet. Um outro princípio, qual é? O princípio da glória de Deus. Que até mesmo o comer e o beber deve ser feito por nós para a glória de Deus. Portanto, se eu vou usar qualquer coisa, inclusive a internet, eu vou usá-lo para quê? Para a glória do nome do Senhor. Portanto, eu não vou na internet fazer coisa que não glorifica o nome do Senhor. Não vou entrar em pornografia, não vou entrar em sites ruins, não vou entrar em conversas péssimas, não vou me envolver com mulher que não é minha, não vou trocar aí conversinhas que não glorificam o nome de Cristo. Então, a Bíblia, quando eu estudo ela tematicamente, eu vou descobrir que ela trata sobre muitos assuntos. E, portanto, até os assuntos que ela acaba não tratando, ela me ensina princípios. E isso me ajudará a ver o mundo, a lidar com aquilo de forma bíblica ou então tematicamente. Agora, estudar tematicamente a Bíblia também tem desvantagens. Tem vantagem? Tem, mas também tem desvantagem. Quais são as desvantagens? Vou enumerar duas. A primeira é o fato de que, às vezes, você pode negligenciar ou não trabalhar ou cuidar da teologia bíblica. Porque o que é teologia bíblica? Teologia bíblica é quando você estuda o que aquele determinado autor queria dizer sobre aquele assunto, digamos. É a teologia do texto bíblico. E a teologia sistemática é o quê? É a reunião de todos os textos, todos ou então uma parte dos textos, sobre um assunto. Então, a teologia sistemática, ela tem desvantagens quando ela sobrepõe a teologia bíblica. Aí não é bom. Por quê? Porque você pode não se preocupar com o que o texto queria dizer. E talvez podes querer apenas colocar o texto naquilo que é o assunto que está estudando. Digamos, no tópico, o foco é o assunto. Na teologia bíblica, o foco é o que o autor de fato queria dizer com o seu texto. Então, quando a gente estuda topicamente, sistematicamente, se não tomamos esse cuidado, nós podemos, às vezes, acabar deturpando um texto bíblico. Uma outra desvantagem também da teologia, do estudo sistemático, como então tópico, é que talvez você pode acabar não tomando cuidado com a tua devocional. Você está focado no assunto, você vai estudar, talvez, por exemplo, mas como alguém que quer apenas conhecer, alguém que está buscando informação, alguém que quer ter conhecimento sobre aquele assunto, alguém que quer compreender um determinado tema. Isso enriquece demais, mas pode deixar a desejar sobre, por exemplo, o teu devocional, sobre, por exemplo, a tua alimentação enquanto alguém que está não apenas buscando conhecimento, mas se alimentar espiritualmente. Consegue entender? Porque o teu foco é o tema, o teu foco é conhecer, mas é o método válido de estudar a escritura. Ok? Depois, podemos pensar um outro método conhecido como método biográfico. O que é o método biográfico? O método biográfico de estudar a escritura é aquele método em que a gente está preocupado em estudar biografias, em que nós estudamos a escritura. Continuar. Aqui deu uma pequena bugada.
o nosso foco está muito relacionado em compreender, em conhecer esses indivíduos que Deus usou. Porque nós sabemos que a Bíblia é um livro, é o livro de Deus, mas é o livro de Deus e a sua, com sua criatura. Como Deus usou esses homens, a experiência dos homens e mulheres. E então a gente vai querer estudar sobre Davi, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Paulo, por exemplo, sobre Pedro, até mesmo sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, o método biográfico é o método que a gente vai estudar a escritura para que a gente conheça esses personagens. A gente vai acabar estudando a história desses indivíduos, desses homens, e, sem dúvida, a gente acaba aprendendo muito sobre esses homens na Bíblia Sagrada. Isso é uma das fontes da história. Até mesmo quem estuda a história da igreja, toda a igreja que eu falo é a história mesmo, vai descobrir que uma das fontes da história é estudando biografias. Biografias de homens, você vai aprender e vai estudar estes indivíduos e você vai ter muito conhecimento de história, o momento que eles viveram, o que Deus fez e por aí vai. A irmã Isabel Velasco está perguntando qual é a melhor maneira, a maneira correta de estudar a Bíblia. A gente já vai chegar lá, mas eu já falei isso no princípio, que não existe uma única maneira correta de estudar a Bíblia. Você pode estudar a Bíblia usando vários métodos possíveis. Agora, existem métodos que são, entre aspas, melhores do que os outros, no sentido da edificação, no sentido de talvez o seu aperfeiçoamento. Mas eu já chego lá, porque no final eu estou apresentando alguns métodos e no final eu vou sugerir aquilo que eu entendo ser, talvez o que eu mais uso mais adequado, mas não é o correto. Não tem uma fórmula correta, irmã Isabel, entendes? De dizer, não, é isso e acabou. Não, você pode usar todos os métodos possíveis que eles podem ser úteis, eles podem ser bons para o teu conhecimento e teu estudo da Bíblia Sagrada. Fica tranquilo, irmão, é compreensível. Então, você pode usar o método tópico, como disse há pouquinho, não posso repetir mais aqui, porque senão vai ficar muito repetitivo. Você pode estudar a Bíblia de forma temática, que é pegar temas, estudar sobre oração, a palavra de Deus, a igreja, o Espírito Santo, Cristo, o mundo, casamento e por aí vai. Também no método biográfico, em que você escolhe um indivíduo, um nome e estuda sobre ele, estuda a história dele. E isso te ajuda também a conhecer bem a Bíblia, a estudar bem a Bíblia. Aí vem então as vantagens de estudar o quê? O método biográfico. Primeiro, é que o Senhor se revela na história real e concreta da vida humana. Sim, você vai conseguir perceber o quanto Deus se revelou na vida de pessoas comuns como nós, de indivíduos como nós, pessoas que têm defeitos e falhas como nós, e como Deus se revelou a esses, e, portanto, Deus se revela por meio de gente. E isso nos leva a entender algo, o que de como Deus usa gente falha, de como Deus usa gente que tem defeitos, de como Deus usa gente como a gente. Gente que você fala, puxa, Abraão não tem falha, Abraão parece que mentiu, Davi, puxa, adulterou. Por favor, não entenda isso como sendo justificativo para o erro. Mas você vai descobrir, por exemplo, que Deus não está procurando na gente, às vezes, aquilo que nós exigimos e achamos que Ele está procurando. Como que, por exemplo, que a gente seja perfeitos. Deus usa gente imperfeita. E por quê? Porque não é sobre mérito nosso, é sobre a graça de Deus, é sobre a bondade de Deus,
é sobre a misericórdia de Deus, é sobre Deus se revelar a nós por meio de quem? Por meio da Escritura, usando homens comuns. Homens falhos. E uma segunda coisa que você percebe também que Deus usa homens comuns. Ou então, melhor dizendo, quando você estuda biografias, você descobre que homens comuns, quando se entregam totalmente para Deus, são usados por Deus poderosamente. Portanto, estudar biografia é bom, porque você vai perceber o quanto Deus usa pessoas comuns, o quanto Deus não usa apenas pessoas que a gente acha serem extraordinárias, o que melhor sabia, o que melhor entendia, o mais bonito, o mais letrado, o mais não sei o que. Não, Deus usa gente comum que se entrega totalmente para Ele. Por exemplo, você estuda sobre Pedro, se você estudar sobre João, estudar sobre José, sobre Paulo, sobre Davi, sobre Moisés, sobre Abraão, você descobre que eram falhos, descobre que tinham limitações, descobre que eram pessoas comuns. E, portanto, puxa, como Deus também pode nos usar. Então, estudar a Bíblia de forma biográfica tem essas vantagens de você compreender como Deus também pode te usar para a glória dele, para o louvor dele, porque pessoas comuns que se entregam totalmente para Deus fazem grandes coisas pelo nome do Senhor. Agora, estudar a Bíblia biograficamente também tem seus desfeitos, tem seu defeito, então suas desvantagens. Qual, por exemplo? Você pode querer acabar confundindo sua história com a história daquela biografia que você leu. Achar que vai ser como daquela biografia. E pode não ser. Por que pode não ser? Porque Deus tem seus métodos. Porque Deus é Deus e fala do jeito que Ele quer. Às vezes também, estudar a Bíblia biograficamente pode ter a desvantagem da tentação de cairmos no triunfalismo. De acharmos que a nossa vida vai ser como a vida, por exemplo, de José, que passou por luta e acabou vencendo Abraão, e a gente acaba caindo em um triunfalismo e até mesmo talvez em moralismo, de achar que a Bíblia é apenas sobre lições de vitória, é bem isso, mas compromete demais, por exemplo, uma visão mais ampla da Escritura, do seu plano de redenção, ou então da sua história da redenção. Isso ali é uma das desvantagens. Olha, um outro método também que a gente pode utilizar enquanto estudamos a Escritura é estudar a Bíblia completa, a Bíblia toda, digamos, livro por livro. É se comprometer com o estudo da Escritura de forma completa, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda. Livro por livro. Isso é uma forma também em que eu me dedico a estudar a Escritura toda. Vou aqui dar um exemplo. A nossa igreja local, e eu sou o líder do departamento de ensino, aqui eu moro no Brasil, eu sou angolano, mas estou residendo no Brasil, faz já 7 anos, eu trabalho na Igreja Reviver de Londrina. E nós temos algo conhecido como Clube da Bíblia Reviver. E a gente adotou esse método de leitura bíblica com a igreja. Como é que a gente está fazendo? A gente estuda a Bíblia, um livro da Bíblia por semana. Inclusive, semana que vem, na segunda-feira, começaremos a leitura. Estamos começando com o Corpo Paulíneos, que é os livros que Paulo escreveu. Vamos começar com Gálatas. E a semana toda vamos estudar o livro de Gálatas. Como é que a gente faz isso? Na sua casa. A primeira semana, como estamos começando, e muitos não estão no ritmo, a gente vai ler um capítulo por dia. Por quê? Porque nós queremos que muitos, até aqueles que não têm o hábito de leitura, leiam.
É daqueles que leem já cansam rápido, também leiam. Então, um capítulo por dia. Só que no decorrer da jornada, vamos aumentar o número de capítulos, 2 capítulos, 3 capítulos. A gente fez os cálculos que até junho temos lido o que? Todo o Novo Testamento. Você entende? É, todo o livro, todo o Novo Testamento. Daí para frente vamos ler o Antigo Testamento. A gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente compartilha as informações, partilha as dúvidas, partilha as lições, partilha o que é interessante. Conversamos sobre aquele livro que estamos lendo. É um clube de leitura. E às segundas-feiras, em 2 horas, nós temos um encontro online para estudarmos um assunto daquele livro. Quer dizer, estamos estudando a Bíblia livro por livro. Então, é um método também viável. E não é um método viável, é um método que todos devem usar ao estudar a Escritura. Por quê? Porque a Bíblia é formada por 66 livros. Então, se eu não leio ela toda, eu vou conhecer a verdade pela metade. Não vou conhecer toda a Escritura. Então, você que está aqui nesta manhã, eu lhe convido a estudar a Bíblia toda. Se comprometa a usar este método de estudar a Bíblia livro por livro, toda a Escritura. Estamos no começo do ano, é uma oportunidade de fazer o quê? De se comprometer com a leitura bíblica toda. E quais são as vantagens desse método? Primeiro, eu de entender como Deus se revela a um determinado público-alvo. O que é isso? Você vai perceber que aqueles livros foram enviados, escritos para um público-alvo. E de um público primário, né? Vai ser conectada para nós. A segunda é que você vai conseguir perceber as conexões entre versículos da Escritura. Você vai conseguir compreender a unidade da Escritura, como ela é unida, como no Antigo Testamento está conectado com o texto do Novo Testamento. Você vai conseguir compreender isso. E isso é maravilhoso. E às vezes você pode não compreender um texto no Antigo Testamento e depois vai compreendê-lo lá mais para frente no Novo Testamento. Então a gente precisa ler a Escritura livro por livro, porque a Bíblia é um livro que é como se fosse um mosaico na sua casa. Lembra as casas que têm mosaico? Elas têm peças de mosaico. E se você ler apenas uma peça, ou então colocar apenas uma peça, vai ficar incompleto. Agora, quando você coloca vários mosaicos na sala, a sala fica fechada de mosaico, fica bonita. Quer dizer, se você ler apenas um livro, você está apenas com uma peça. Tem que ter a visão toda. Então, um livro é um mosaico num contexto de um todo. Então, ler a Bíblia livro por livro e ler ela toda nos ajuda a fazer o quê? Nos ajuda a compreender a visão ou então o contexto macro da Escritura. Porque se você não fizer isso, você vai acabar confundindo muitas coisas. Você pode, por exemplo, citar textos da Bíblia ou então textos como se fossem da Bíblia, quando não estão, não é da Bíblia. Você pode acabar caindo, sendo enganado com facilidade, com alguém dizendo que está escrito. Então, ler a Escritura livro por livro é, sem dúvida, um bom caminho para a gente se propor a estudar a Escritura. Mas, indo agora para a minha proposta, eu quero sugerir a vocês um método. Que método é esse? Um método conhecido como método indutivo do estudo bíblico. E esse método indutivo do estudo da Bíblia
que é porque, de certa forma, ele é um método que, quando você usa os demais métodos, você vai precisar usar ele. E matemática, se for mesmo, é, se for mesmo, por exemplo, também o ler por livro, você vai precisar usar o método indutivo. E esse método indutivo, porque também que ele é bem, eu mais, digamos assim, que eu mais recomendo. E quando eu digo mais recomendo, não tem a ver com ser sagrado, não tem a ver com nada disso. Até porque os outros métodos também têm muitas vantagens, podem ser bastante úteis para nós. É, como eu disse, isso às vezes está muito relacionado a momentos da vida. E por que que eu acho que o método indutivo é assim fundamental? Principalmente por um fato. Qual? O fato do devocional. O fato de que nós não estamos estudando a Bíblia apenas para ter conhecimento. Estamos estudando a Bíblia para sermos edificados, para sermos transformados, para sermos tocados pelo Senhor, para ouvirmos a palavra do Senhor, para que o Senhor fale conosco, para compreender a revelação. Então, nessa vivência, nessa, nessa edificação. E o método indutivo, geralmente, ele tem ali três características. A primeira característica do método indutivo é a observação. Quando a gente se propõe, a irmã Raquel está dizendo que está chegando. Ai, meu pai, isso deve ser essa internet aqui. Eu estava dizendo que o método indutivo é o que eu mais sugiro. Por quê? Porque todos os outros métodos que a gente acaba usando, nós poderemos usar neles o método indutivo. Se você estudar tematicamente, se você estudar biograficamente, se você estudar livro por livro, você também vai conseguir fazer o quê? Também vai conseguir, ou vai precisar usar o método indutivo. E por que então que o método indutivo é assim fundamental? Que eu acho assim muito bom. Porque ele nos ajuda não apenas na questão do conhecimento da escritura, no sentido de termos informação, muito no cuidado com a edificação, no cuidado com ouvir a voz do Senhor, no cuidado com a transformação. Você está mexendo aqui na minha internet, queridos. Por favor, eu estou agora falando, vamos fazer um pequeno teste, vocês conseguem me ouvir, ainda tem muita falha. Me dê um sinal, por favor. Os irmãos que estão por ali podem comentar aqui se por um acaso estão me ouvindo ainda com muita falha ou já não. Por favor, me atualizem para que eu dê sequência e tente movimentar aqui alguma coisa para que melhore. Vocês conseguem me ouvir? Ah,
Que bom, que bom então que estão conseguindo me ouvir. Então vamos aqui dar sequência. Perfeito, perfeito. Continuando então. Esse método indutivo, como eu estava dizendo, ajuda muito no devocional, porque o cristão precisa entender que o ler Bíblia não é apenas para termos informação. Óbvio que também para ter informação, também para ter conhecimento. E os métodos como o método temático ajudam muito nisso. Então, podemos dizer que todos os métodos são úteis. E aqui eu tenho que repetir. Todos os métodos de estudo bíblico são úteis. Sabe isso quer dizer o quê? É importante ler a Bíblia, independentemente do método que você estiver usando. É melhor que você leia a Bíblia, ou esteja lendo a Bíblia, usando qualquer método, do que você não esteja lendo. Então, o ponto é, leia a Bíblia. Agora, usando vários métodos possíveis. O método temático, a buscar muita informação sobre aquele assunto. O método bibliográfico, a buscar informação sobre algum personagem bíblico. Livro por livro, isso aqui é algo indispensável, ok, gente? Ler a Bíblia toda é uma obrigação do cristão. E talvez devemos dizer, o cristão deveria, no mínimo, ler a Bíblia toda uma vez por ano. No mínimo, é o mínimo. E você precise usar o método indutivo. Por quê? Porque ele vai te ajudar no teu devocional e também vai te ajudar a evitar alguns erros na tua relação com a Escritura. Ok? O que é isso? Na interpretação da Escritura. Vamos lá. O método indutivo tem, no mínimo, 3 passos importantes no uso do método indutivo. O que isso quer dizer? O primeiro passo do método indutivo é a observação. Estudar a Bíblia indutivamente, e talvez aqui talvez eu não tenha explicado, é a ideia de você partir de um texto e dele, então, entender o texto e compreender o que o autor de fato queria nos comunicar. Digamos, você parte do texto para as conclusões e não da conclusão para o texto. E aqui é a diferença entre método indutivo do método dedutivo. Por exemplo, o método dedutivo, ele diz o quê? Ele tem a conclusão e depois ele vai tentar buscar fundamento para aquela conclusão. Exemplo, Deus é amor. Isso é uma dedução. Eu afirmei isso. Depois de eu afirmar isso, o que eu vou fazer? Eu vou buscar textos que vão fundamentar a minha ideia, a minha afirmação de que Deus é amor. Já no método indutivo, não é assim. No método indutivo, eu pego um texto bíblico, eu estudo o texto bíblico, depois de eu compreender o que o texto bíblico quer dizer, aí então eu chego a uma conclusão. Não. A partir desse texto, podemos dizer que Deus é amor. Então, esse método indutivo acaba sendo um método útil, é o mais apropriado no sentido de estudo bíblico, nesse sentido, para que a gente não cometa alguns erros. Óbvio que a gente pode errar também usando o método indutivo, né? Mas é um método assim muito bom. E ele tem o quê? Ele tem, no mínimo ali, três, três coisas, ou então 3 caminhos que eu recomendo a vocês ao usarmos o método indutivo. Você pode da compreensão do texto para uma outra, para chegar a uma conclusão. O primeiro passo para fazermos o método observação. Observação. Mas o que é que tem a ver com observação? Quando falamos do passo do método
indutivo chamado observação. Você vai observar no texto bíblico, na história bíblica que você está estudando, o que é? Você vai observar fatos, acontecimento. Você vai tentar entender personagens. Você vai tentar compreender as declarações que estão desenvolvidas, que estão ali expostas no texto bíblico. Então, você vai compreender algumas nuances que estão dentro do texto ou da história. Quem está falando? Para quem está falando? Quem são os fatos que estão ocorrendo? Você vai tentar entender, compreender ali essas questões ainda mais. Então, observar detalhes do texto bíblico. Outro ponto importante quando você vai estudar através do método indutivo é o quê? É tentar observar qual é o gênero literário da escritura. Sim, queridos, um ponto importante de quem vai estudar a Bíblia é entender qual é o gênero do texto ou da história que ele está estudando. Por quê? Porque se você não entende o gênero literário do texto que está estudando, você pode interpretá-lo de forma muito equivocada. E a Bíblia é um livro que foi escrito por gêneros diferentes. Por quê? E nós temos que interpretar a escritura à luz, ou o texto, à luz do seu gênero literário. Então você tem que entender se o texto que eu estou estudando agora é uma epístola, é uma narrativa ou história, é uma profecia, é uma biografia teológica como os evangelhos, é uma parábola. Se você não entender isso, você vai acabar interpretando a Bíblia de qualquer jeito. Por exemplo, vai interpretar um texto narrativo como se fosse um texto epistolar ou apocalíptico. Um texto, por exemplo, que é uma parábola, como se fosse uma narrativa. E não é. Você vai interpretar um texto poético como se fosse profecia. E aqui dá um exemplo básico, por exemplo. Às vezes nós lemos o texto de Provérbios 22:6. Instrua o menino no caminho em que deve andar, para quando envelhecer não se desviar dele. A gente entende esse texto como se fosse profecia. E não é, queridos. Esse texto ali está num texto de Provérbios, que é poesia. É um texto poético, não é poesia. Não é profecia. E ali nossos filhos são educados no caminho do Senhor. Os pais se dedicam muitas vezes. Óbvio que muitos pais não se dedicam. Mas muitos pais se dedicam, se esforçam. E o filho cresce, se desvia. Aí ele fala, puxa, então a Bíblia está mentindo. Então a Bíblia não está cumprindo o que está escrito. Não, aquele texto não é profecia. Aquele texto é um texto proverbial. É uma recomendação. Digamos, são conselhos. De fato, se você instrui seu filho no caminho do Senhor, a tendência é que quando ele crescer, não se desvie. Mas não é uma profecia em que Deus está dizendo o quê? Se você instruir o seu filho, ele nunca vai se desviar, porque eu estou prometendo isso. Não é. Então é fundamental que a gente estuda a Bíblia a partir do seu gênero literário. Por exemplo, se você vai estudar um texto de Cantares de Salomão, você tem que ter o cuidado de entender que aquele texto não é um texto, por exemplo, de profecia. Não, é um texto poético. Então tem que ser interpretado à luz do seu gênero literário. Outra coisa, por exemplo, se você tem uma parábola, você tem que interpretar uma parábola, o quê? À luz de um texto que não é um texto literário, que é uma parábola, um texto que é a figura da linguagem. Porque se a gente não compreender, não observar o gênero literário, nós podemos cometer muitos erros. E a gente comete erros gravíssimos por negligenciar o gênero literário do texto que estamos estudando. Talvez um exemplo básico seja o quê? Aquele texto que diz:
mais vale entrar no reino dos céus com apenas um olho do que com dois para o inferno. Digamos, teu olho te escandaliza, então arranque ele, para que me vai entrar no reino dos céus, com um olho, do que entrar no inferno, com os dois. Gente, esse texto ali não é literário, não é literal. Jesus não está dizendo que temos que arrancar os olhos. Então eu tenho que entender qual é o gênero literário do texto que eu estou lendo. Ok? Um exemplo básico também aqui, Apocalipse. A gente, esses dias, teve na ONU um animal, um animal colocaram na ONU. E no mundo, talvez em Angola pode não ter repercutido muito, mas aqui no Brasil repercutiu muito. Olha, a ONU colocou um animal na frente, e isso é a besta, é o, sinal, é o animal da besta da Escritura. Meu irmão querido, Apocalipse é um livro que boa parte dele é simbólico. Aqueles animais não são animais assim como a gente está vendo literalmente. Consegue entender? Não é um texto que está aquela besta ali, não é um texto que aqui não é sobre animais. Consegue entender? Então, a gente precisa saber compreender o texto, o seu gênero, observar isso. E o método indutivo que ajuda nesse sentido, a compreender qual é o gênero literário do texto que eu estou lendo, que eu estou me dedicando a compreender. O gênero literário são interpretados a partir das suas características, a partir das suas nuances, a partir dos cuidados que tem. Então, não se interpreta, por exemplo, uma parábola, então um texto literal. Não se interpreta um texto poético como se interpreta uma poesia. Não se interpreta um texto apocalíptico como se interpreta um texto epistolar. Então, são cuidados que o método indutivo nos ajuda a ter e nós devemos ter quando a gente vai estudar a Escritura. Então, o ponto da observação no método indutivo nos ajuda a fazer o quê? Esse passo. Também nos ajuda a estar atento a, a observarmos o contexto social, o contexto espiritual e o contexto imediato daquele texto e, sem dúvida, também no contexto mais amplo desse texto, que podemos fazer paralelo com outros textos. Quer dizer, é um ponto, é o passo em que estamos observando tudo sobre o texto. Tudo em volta do texto. A gente vai se preocupar em compreender nuances, observar o gênero, observar personagens, acontecimentos, fatos. Depois, vamos ter que observar o que o contexto social. Por exemplo, básico aqui. Quando nós estamos estudando a Bíblia, as cartas, por exemplo, algo que a gente percebe é o quê? É que parece que Paulo está sempre respondendo alguma coisa. E por quê? Exemplo de Coríntios. Paulo não coloca muitas das vezes as perguntas, mas na verdade Paulo envia cartas nas igrejas, na maioria das vezes, solucionando problemas das igrejas. As igrejas mandam perguntas para o apóstolo e o apóstolo então vai respondendo as perguntas. Então, para que eu compreenda Coríntios, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar estudar o que estava acontecendo em Coríntios para que Paulo falasse aquilo. Um exemplo clássico, Coríntios 15, quando Paulo fala da ressurreição. Por que Paulo está a falar que nós, como cristãos, cremos na ressurreição e é importante crer na ressurreição? Porque no contexto de Coríntios
tinha alguns irmãos que eram gregos, helenistas, e não criam na ressurreição dos corpos. Então, Paulo vai tentar mostrar o quê? Que com base na ressurreição de Cristo, que foi cumprimento da Escritura e que foi visto por muita gente, nós também iremos ressuscitar. Então, digamos, compreender o contexto daquele livro, daquele texto, faz toda a diferença para que a gente compreenda a real mensagem do texto bíblico. Então, o método indutivo, eu quero estudar a Bíblia livro por livro. Estuda, faça isso. Mas usa o método indutivo. Por quê? Porque isso vai te enriquecer muito na tua leitura bíblica. Isso significa o quê? Que você vai ter que estudar a Bíblia com um caderno ao lado, para você começar. Então, isso é fundamental. Agora, você tem que estudar, observar os tempos, por exemplo. O passado, o presente, o futuro, os modos, tais como indicativos, substantivos, imperativo, infinitivo, gerúndio e particípio. Em suma, observar quais são as palavras que estão sendo usadas, mais repetidas, perdão, assim como a palavra que traz é central. Perceba que é mais do que apenas ler, é estudar. Consegue entender? Você vai ter que se preocupar em estudar, até estudar a Bíblia. Não é apenas ler. Ler é importantíssimo, leia mesmo, faça isso. Mas reestudar, parar para estudar. Então, esse método te ajuda nesse sentido. Você parar, observar as palavras, parar, entender as palavras centrais, as ênfases do texto bíblico, para que do texto bíblico. Então, ali vem o segundo passo do método indutivo. Ok? Ou talvez, antes que eu vá para o método indutivo, deixa perdão, no passo da interpretação, que é o segundo passo, vamos a um passo, vamos ainda nesse passo da observação, que é um ponto fundamental. O que é? Israel, e como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo fazer essa observação? Talvez seja fazer perguntas. Faça perguntas ao texto bíblico. Faça pergunta à escritura. Entendes? Como é que eu vou fazer perguntas? Quais perguntas? Faça perguntas como: quem são os personagens? Que personagem? Do texto. Por exemplo, quem está falando? Para quem está falando? Quem é esse? E isso vai te fazer o quê? Vai te fazer a estudar aquele personagem. Entendeu? Quem está falando? Isso vai te ajudar, por exemplo, a aí querer conhecer mais sobre aquilo, para entender. Por quem está falando? É Paulo. Mas quem foi Paulo? Quem está a falar para os coríntios? Mas quem foram os coríntios? Então você vai estudar mais sobre aquilo, para que você compreenda o que está acontecendo. Então, quem está falando? Para quem está falando? Isso vai te ajudar a compreender muitas coisas. Uma outra pergunta fundamental a se fazer quando você vai estudar a escritura: onde estão? Mas onde estão, como assim? É sim, é o local em que eles estão falando. Onde? Paulo estava numa prisão. Não. Paulo enviou uma carta para os Coríntios. Mas onde é Coríntios? Isso vai te ajudar a compreender, a observar as coisas do texto bíblico. Então é fundamental fazer perguntas, como onde?
que é a localidade, em geografia. E é bom compreender geografia, porque muitos textos você só compreende se você entender o onde. Terceira pergunta que é fundamental fazer é: por que estão ali? Entendes? Por quê? Por que estão ali? Por que eles estão onde estão? Por exemplo, está ali a Bíblia sobre Moisés, sobre, um exemplo, Israel está no Egito. Mas por que Israel está no Egito? Por quê? Aí você, se você ler o texto, vai tentar compreender isso. E às vezes isso vai te obrigar a ter, buscar conexões com outros textos. Consegue entender? Uma outra pergunta que a gente pode tentar entender é qual é a atmosfera emocional e psicológica daquele contexto, daquela passagem, daqueles personagens. Às vezes a igreja que está sendo enviando aquela carta está sendo perseguida. Outras vezes, um exemplo claro, por exemplo, pode ser Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo e se esvaziou. Veja, puxa, por que Paulo está falando isso? Qual é o ambiente, qual é a atmosfera que tinha nessa igreja? Sabe qual é a atmosfera? Os versículos 2, 3, 4 explicam. Nessa igreja tinha, às vezes, partidarismo. Tinha alguns tratando os outros como sendo inferiores. E Paulo vai mostrar para eles o quê? Que nós somos seguidores de Cristo. Então, que no vosso meio tem que ter o mesmo sentimento que teve Cristo. Que mesmo sendo Deus, não ter por usurpação em ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, se fez homem, se humilhou. Portanto, vocês devem fazer o mesmo. Devem ter esse mesmo sentimento. Sentimento de se humilhar. Sentimento de se esvaziar. E tratar uns aos outros como se fossem superior a você. Então, compreender isso, fazer essas perguntas, podem ajudar a, a observar os detalhes do texto bíblico. Ok? Outra coisa também que a gente, por exemplo, pode compreender é quando o fato acontece. Isso é o quê? Questão de tempo. Entendes? Tempo, tempo. Por que é importante compreender o tempo? Porque você pode compreender algo daquele momento. Porque quando eu... Vou dar um exemplo aqui básico da importância de compreender o tempo. Eu não sei vocês, eu sou jovem, e talvez aqui tenha pessoas na live que são meus mais velhos. Eu não estou conseguindo ver os irmãos bem. Mas eu sou um jovem pentecostal. Eu nasci numa igreja pentecostal, e toda a minha vida foi nessa igreja pentecostal. E eu me lembro, pelo menos, que a gente cantava no grupo coral das crianças, no tempo de guerra. Óbvio, eu sou de Luanda e acabei não estando num lugar que a guerra acabou tocando, assim, fisicamente, literalmente, mas todos nós sofremos as consequências da guerra em Angola. Mas eu me lembro que na minha infância, no grupo coral de criança, a gente cantava muitas músicas de lamento, muitos louvores, muitos hinos que invocava a intervenção divina. Eu lembro, por exemplo, uma música que a gente cantou muito, perdão, porque sou ruim para cantar, que era As crianças desta Angola, ora vivem em paz, ora vivem em guerra. Hum. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, não queremos mais viver nesse mundo de tanta. Eu cresci, esqueci. Neste mundo de não sei o quê. Ou, quer dizer, a gente cantava muitos louvores assim. Outra música que eu me lembro que a gente cantou muito na infância, o quê? Deus olha. Como é que é? Sara a nossa nação. Deus olhou para este mundo e por ele se apaixonou, ficou mais especial e por aí vai.
Se a gente fala, mas por que tinha esse tipo de música que apelava para o Senhor, que invocava a sua intervenção, que era meio que escatológica, que apontava muito para o futuro, para a eternidade? Parece que antigamente queríamos muito ir para o céu e hoje parece que queremos menos, né? Sem dúvida, o tempo de guerra influenciou nisso. Porque era perseguição, era complicado, era tribulação, era difícil. Então, o anseio nosso é, de certa forma, querer sair daqui e estar com o Senhor. Porque vemos muita morte, muita miséria, muita complicação. Então, esse tom de lamento, esse tom escatológico, até bem apocalíptico, rogando a intervenção do divino, era normal. Então, se eu não compreendo esse momento histórico, se eu não compreendo esse tempo da igreja em Angola, eu jamais vou compreender por que, que ela cantava muitas músicas. Conseguem compreender a importância de perguntar, de compreender o tempo, de compreender o tempo em que aquilo está acontecendo? Quando você entende o tempo em que aqueles momentos estão acontecendo, o que vai acontecer? Você vai conseguir, sem dúvida, compreender porquê de muitas coisas. Então, compreender o tempo em que aquilo foi escrito nos ajuda a compreender muitas teologias, muitas falas e no texto bíblico o porquê daquele texto ou então do que está se falando aquilo. Às vezes a igreja está passando uma perseguição, às vezes a igreja está num tempo complicado. Então, compreender isso faz toda a diferença. Literalmente toda a diferença para compreender as ênfases daquilo que a gente está estudando. Vocês conseguem entender a importância de perguntar sobre o tempo, né? Vamos lá, a gente poderia ainda perguntar muitas questões nessa questão da observação, né? A gente poderia tentar entender, por exemplo, qual é o acontecimento central descrito no texto bíblico. Qual é o acontecimento central? O que é que está acontecendo de fato? Um exemplo básico também para você entender o que eu estou falando aqui. Por exemplo, e isso aqui talvez você nunca tenha feito, se já fez, é ótimo, mas talvez você nunca tentou para isso. Se você ler Lucas capítulo 15, lembra daquelas parábolas, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida, são três parábolas. Se você quiser entender o que de fato Jesus queria comunicar com aquelas parábolas, de fato, você tem que entender algo. Qual? Os primeiros três versículos. E eu vou ler com vocês aqui. Vou pegar aqui minha Bíblia para vocês entenderem. Só um momento. Para que você consiga entender o que de fato Jesus queria comunicar e quem Jesus queria alcançar. Se tiver Bíblia ali, por gentileza, óbvio, eu sei que alguns devem estar no trabalho. Eu ainda não entrei no trabalho, ainda estou. Eu vou entrar daqui a pouco, por isso é que estou podendo fazer convosco essa live. E Lucas capítulo 15, se você tiver a Bíblia ali, você pode abrir e acompanhar. Para você entender o que Jesus queria comunicar, qual era o propósito de Jesus, tem que ter os primeiros três versículos. Veja, Lucas 15 está escrito assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Olhe para isso. Você só vai entender
Você só vai entender o que é. Essas parábolas, se você entender esses três versículos, o que é que motivou Jesus a contar as parábolas que ele contou? Os três primeiros versículos. E o que é que tira os três primeiros versículos? Acontecimento central. Lembra do que eu falei? Qual é o acontecimento central aqui? Jesus está falando e vem quem para ouvi-lo? Publicanos que eram vistos como pecadores e vem também outros pecadores. Quer dizer, os pecadores querem ouvir Jesus. E os líderes religiosos, os crentes, os religiosos, começam a criticar Jesus. E Jesus, conhecendo o coração desses homens, percebeu isso. E então Jesus lhes propõe o quê? As parábolas. Exemplo, filho pródigo. Já percebeu que são dois filhos? A pergunta é, no versículo 1, versículo 2, são quantos grupos de pessoas? Dois. Os publicanos e pecadores e fariseus. Percebe que os fariseus estão criticando Jesus porque está recebendo e falando com os pecadores. A pergunta é, na parábola do filho pródigo, que a gente fala que é do filho pródigo, o filho mais velho não critica o pai porque ele recebe o mais novo? Sabe quem é o filho mais velho? Os fariseus. E o filho mais novo? Aquele público ali. Sabe o que Jesus queria comunicar com essa parábola? Entendeu? Sabe que ele queria comunicar? Que, embora os fariseus viam aqueles outros grupos como perdidos, eles também estavam perdidos. Uns se perderam por desobedecer o pai, e outros estavam perdidos, mesmo achando que estavam obedecendo o pai. Por quê? Porque a obediência deles era religiosa. Não tinha nada de vida com o pai. É só você ver a parábola do filho pródigo. E o interessante, que é muito provocativo da parte de Jesus, é o quê? É que a parábola termina como? O filho mais novo volta para o pai, o que se perdeu saindo, volta para o pai, ouve o pai e festeja com o pai. E o filho mais velho, que era o obediente, termina a parábola sem entrar na festa, sem entrar mais em casa, se afastando do pai. Olhe para isso. Se não é o retrato do capítulo do versículo 1, 12 e 3. Qual? Os pecadores vieram para ouvir Jesus. E os líderes religiosos, ao invés de ouvi-lo, começaram a criticá-lo. Você consegue entender isso? O que é, os pecadores são pecadores, mas pelo menos reconhecem sua pecaminosidade, voltam e ouvem Jesus. Agora, os religiosos são tão religiosos que, ao invés de ouvir e ser edificados, fazem o quê? Eles criticam o Pai. Então, se você não compreende o acontecimento central do texto, você não vai jamais compreender a real mensagem do texto bíblico. E a gente precisa estudar a Bíblia fazendo estas perguntas. Ok? Então, é só um exemplo aqui básico do que eu estou tentando dizer, com cuidado com a observação do texto bíblico. E tem uma outra série de questões que, se eu ficar aqui, o tempo vai embora e os irmãos têm que trabalhar, eu também tenho que trabalhar, não vai dar. Aí vem, só está no ponto da observação. Aí tem um outro passo, que é o passo qual? É o passo da
que é a etapa da interpretação. A interpretação ela deve ser feita com oração. Você tem que orar. Por que orar? Porque oração é para que o Espírito Santo nos ilumina no processo de interpretação. E a interpretação também tem que ser feita com humildade, tem que ser feita também com seriedade e tem que ser feita também com muito cuidado, porque a gente está lidando com a palavra de Deus, buscando sempre, sempre a iluminação do Espírito Santo. Então, o alvo da boa interpretação não é a originalidade. Não se procura descobrir aquilo que ninguém jamais viu. Por isso, a interpretação deve ser feita sempre dentro do contexto textual e histórico, com oração e dependência do Espírito Santo. Agora, como é que eu faço isso? Vou dar aqui algumas dicas no processo de interpretação. O primeiro é: tente buscar o significado natural do texto. Ou seja, procure entender as palavras literalmente, principalmente em textos históricos. O que é isso? Na interpretação, nós temos que entender as palavras, palavra por palavra. O que o texto diz. Na verdade, a gente acaba dizendo isso aqui seria compreender a Bíblia, o texto gramaticalmente. Vou dar um exemplo aqui de por que é importante compreender o texto gramaticalmente. Palavra por palavra. Por muitos anos a gente ouviu se dizer que Jesus foi para o céu nos preparar o lugar. E qual é o texto que se usa para falar disso? É João 14. A pergunta que eu faço é: será que João 14 fala mesmo? João 14 diz o quê? Quer dizer em Deus. Não returbe o vosso coração. Quer dizer em Deus e quer dizer também, deixa eu ver aqui a hora. 8h31. Isto tem ali mais uns 15 minutos. Vamos correr. Quer dizer em Deus e quer dizer também em mim. Na casa do meu pai, não returbe o vosso coração. Quer dizer Deus que também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, digamos, se lá não tivesse, eu vos teria dito: vou vos preparar o lugar, para que onde eu esteja vós também. E se eu for preparar o lugar, virei buscar. E a gente diz isso. Mas, na verdade, se a gente usar esse texto para dizer que ele foi preparar o lugar, nós podemos estar correndo em erros. Por quê? Porque se a gente entender esse texto gramaticalmente, palavra por palavra, vamos perceber que Jesus não falou que estava indo para o lugar. Ele disse que só iria preparar o lugar se na casa do pai dele não tivesse muitas moradas. Porque antes dele dizer que vai preparar o lugar, ele coloca uma condicional. Versículo 2. Se lá não tivesse muitas, quer dizer, se lá não tivesse, por quê? Porque no versículo 1 ele já diz, versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Digamos, tem muitas moradas. Quer dizer, ele primeiro faz uma afirmação de que na casa do seu pai tem muitas moradas. E depois ele faz uma promessa. Qual? Se lá não tivesse muitas moradas, eu vos prometo, eu iria, assim que eu estou indo, já iria preparar as moradas. Mas não estou indo preparar. Por quê? Porque lá já tem muitas moradas. Lá já existem muitas moradas. Então Jesus não foi preparar o lugar. Na verdade, na casa do Pai já existem muitas moradas. Ok? Então, isso é a importância da gente compreender palavra por palavra, o texto gramaticalmente. Tentar compreender o que o texto está querendo dizer, literalmente falando. Aí, então, vem, segundo,
é talvez procurar o significado original. Sei o quê? Algumas palavras podem, na tradução, a gente pode não compreendê-la bem. Então, o sentido original do texto pode acabar nos ajudando a compreender muito bem. E como é que eu faço isso? Se eu não sei nada de grego, de hebraico ou aramaico, talvez temos que fazer isso usando ferramentas. Como que? Com palavras-chave, várias versões da escritura. Sim, é fundamental ter várias versões da Bíblia. Por que várias versões? Porque isso te ajuda a compreender um texto bem, porque existem vários tipos de versões, de traduções. Tem versões que traduzem mais palavra por palavra, que é a ideia do significado da palavra. Tem versões que traduzem muito mais, por exemplo, o sentido da palavra, com ceia. Então, é fundamental ter várias versões. É fundamental também ter comentários bíblicos, dicionários bíblicos, concordâncias bíblicas, chaves bíblicas. Isso vai te ajudar a compreender isso. Sabe o que significa o quê? Sim, vai ter que gastar dinheiro. É por isso que, meus irmãos, vocês precisam, e eu aqui talvez seja um pastor, e um pastor puxando a brasa da sua sardinha. Por favor, igreja, invista em vossos pastores. Comprem livros dos vossos pastores. Comprem comentários bíblicos, comprem concordâncias bíblicas, comprem. Pergunta ao pastor que livro ele quer. Por quê? Porque o pastor que lê é muito enriquecedor. E às vezes o vosso pastor, ele não tem condições. Às vezes ele ganha um salário e aquele salário só chega para da igreja. Só chega para pagar a escola do filho, o aluguel de casa, por aí vai. Outras vezes ele não trabalha tempo integral na igreja, porque a igreja não consegue bancar ele. Então ele tem que ralar. O que ele consegue, às vezes tem que escolher entre comprar livros e bancar as coisas. Então, se vocês como igreja, por exemplo, já sabem que não pagam um salário do pastor, puxa, podem se organizar para dar material ao pastor. Compram. Por quê? Quanto mais material o pastor tiver, melhor. Ele vai enriquecer o seu conteúdo bíblico, a sua compreensão do texto bíblico, a sua compreensão da escritura. A igreja precisa estar comprometida com isso. A boa pregação, o bom conteúdo, o cuidado passa muito por isso, meus irmãos. Então, os irmãos precisarão ajudar os vossos pastores nesse sentido, ok? Então, comprem, por favor, comprem materiais para estudar a escritura, que é indispensável. E, para concluir, porque o tempo está indo embora, que é o terceiro passo do método indutivo, é o passo da aplicação. O passo da aplicação é o quê? Aqui entra algo, né? A ideia de que eu não estou apenas estudando, não é apenas compreender o que eu estudei, é aplicar na minha vida. Por quê? Porque eu não estou lendo a Bíblia apenas para ter conhecimento, ou apenas para compreender, não. É também para aplicá-la na minha vivência. Vocês entendem? Então, a gente precisa entender que essa é talvez um dos passos mais importantes, a aplicação para o nosso mundo hoje, para a nossa vida hoje, para que a gente coloque em prática os princípios que vamos aprendendo com a Escritura. Os princípios bíblicos, aquilo que Cristo ensinou, aquilo que aprendemos na Escritura. Portanto, o método indutivo ele é importante porque ele nos desafia a fazer a aplicação do texto bíblico. Então, a aplicação é indispensável para quem se propõe a estudar a Escritura. Por quê? Porque ela tem que ser aplicada na minha vida. Eu preciso aplicar os ensinamentos da Escritura na minha vivência. Então, aplicar é, sem dúvida, não podemos deixar de fazer isso. Porque se a gente lê, só lê e não pratica.
só lê e não aplica. E quem entende, quem conhece, quem aprende e não pratica, Jesus diz que é alguém que constrói sua casa sobre a areia. Aplicar é fundamental, o que é aquilo que está escrito na sua vida, na sua vivência, para poder definir a sua cosmovisão, para que as suas práticas sejam norteadas por aquilo que está escrito. Então eu termino por aqui e a minha recomendação é: estude a Bíblia toda, livro por livro. E eu estudá-la acaba usando do tipo observação, interpretação e depois aplica para a sua vida. E no seu devocional, no seu tempo de oração, você lê a tua Bíblia, quando lê, observa, quando lê, interpreta e quando lê, aplica na sua vivência. Queridos, o tempo foi embora e eu estou terminando aqui. Eu não sei se eu tenho que deixar você fazer alguma pergunta, mas eu estou, confesso, com medo. Medo de que, Israel? De que se eu deixar vocês perguntarem, eu queira responder e a gente acaba ficando aqui e eu tenho que trabalhar, tenho que ir para a igreja e por aí vai. E se eu deixar aqui para perguntar, alguns vão perguntar e outros vão poder não responder. Mas para não parecer que eu também estou sendo muito rude, deixa eu ver aqui o meu tempo. Eu vou deixar alguém fazer uma única pergunta. Vou responder uma única pergunta e quem perguntar primeiro então eu respondo. E depois eu termino e passo aqui para o nosso irmão ter caçado. Ok? Caso alguém queira perguntar algo, fique à vontade, uma pergunta para encerrar aqui. Ou talvez alguma coisa que não ficou claro no que eu falei, fique à vontade. Amém. Amém, irmã Wanda, irmã Raquel, imagina. Alguém perguntou aqui se podemos fazer uma programação semanal para o ensino da palavra. Olha, eu não posso garantir que eu conseguiria fazer isso tipo, todos os dias da semana, porque não conseguiria fazer isso todo dia da semana, porque eu tenho um canal no YouTube e esse canal rouba muito tempo de mim no sentido de produzir alguma coisa de teologia. Inclusive, se me permitirem, eu convido aqui os irmãos a escrever lá no meu canal, chama-se Ponto de Equilíbrio por Israel Miranda. É só colocar Israel Miranda, vai aparecer a minha foto com a minha esposa e meu filho. Agora, eu posso talvez pegar um dia da semana que sim, que eu poderia, um dia na semana, para fazermos isso, para vir aqui e partilhar com os irmãos alguma informação. Um dia, 2 dias fica mais difícil, mas um dia eu consigo. Eu acho que eu consigo sim fazer um dia e vir aqui e partilhar com os irmãos alguma. Conversamos, batemos um papo. Um dia eu consigo. Quando eu perceber que dá para ser 2 dias, aí eu comunicaria o TK Sala e poderíamos então ver 2 dias. Mas inicialmente um dia seria o mais apropriado. Pode ser? Perfeito. Então, amém. Amém. Então, acho que ficamos por aqui, meus irmãos. Deus em Cristo abençoe todos vocês. Tenham ali uma ótima tarde, porque já está chegando, agora chegando a tarde. Um ótimo dia. Um prazer estar aqui com os irmãos. Deus abençoe. E eu peço, convido, se inscrevam lá no meu canal, que tem muito conteúdo, pregações minhas, temas. Vamos ter agora em fevereiro o famoso um fevereiro teológico, em que vamos postar vídeo todos os dias e estudaremos 4 horas da teologia: história, Bíblia, hermenêutica e pentecostalismo. Ok? O nome do canal é Ponto de Equilíbrio por Israel Miranda. Ou só coloca seu nome Israel Miranda, vai aparecer lá minha foto com minha esposa e meu filho. Ok? Nos ajudem a chegar aí a 1.000 inscritos. Irmão Teca Sala, muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.